Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Aliás, me perdoe. Versículo 20, a partir do versículo 20 eu vou ler, diz assim: Vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com isso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Glória a Deus. Paulo está escrevendo aos Colossenses, e os Colossenses, como a maioria das igrejas que Paulo fundou, elas tinham um ataque espiritual que vinha em forma de algo que nós conhecemos muito bem hoje, meus irmãos. É o legalismo. O legalismo e o determinismo, eles estão bem entranhados dentro da nossa igreja e eles são inimigos da nossa restauração. São inimigos de tudo aquilo que acontece. A lei, ela imputa bastante culpa em nós. Vocês percebem, por exemplo, o país como o Brasil, quantas leis há? Eu fico pensando, irmãos, eu comecei a trabalhar e eu sempre tento agir do certo pelo certo, mas você já viu tanto que é difícil se manter politicamente correto no Brasil, principalmente pagar todos os impostos? Eu, por exemplo, trabalho como motorista de aplicativo, pago imposto sobre a gasolina, pago imposto sobre toda a manutenção do meu carro. Toda vez que eu vou no mecânico eu pago imposto, pago o IPVA, muito caro, por sinal, muito caro. Pago imposto sobre tudo que eu vou fazer. E além de tudo nós temos que pagar imposto de renda, que é um imposto sobre o nosso salário. Por quê? Porque é lei. E o que gera isso? Acaba gerando em nós um déficit no nosso orçamento. E eu estou aqui usando apenas algumas das coisas que acontecem mediante a lei. Eu estou dizendo para vocês não seguirem a lei de maneira alguma, irmãos. Eu só estou dizendo que a lei não salva. A lei, ela só serve para mostrar os nossos limites. O que estava acontecendo? Assim como na época de Jesus, que tinha os fariseus, ali também tinha falsos mestres entranhados na igreja de Paulo. E eles tentavam, através das suas razões humanas, da lei, dominar as pessoas que ali estavam, até mesmo julgando Paulo, falando que agora tudo seria pela graça. E a verdade é que nós vencemos esse mundo e a nossa natureza pela graça de Deus. E eu quero que vocês venham comigo para saber aonde eu quero chegar, porque eu gosto muito de um versículo e eu quero começar com ele, porque em João 8,32 diz que se conhecermos a verdade nos libertará. E que verdade é essa, irmãos? A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Provérbios 23 está escrito assim: compre a verdade e não abre mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Você quer descobrir, meu irmão, uma verdade sobre a pessoa? Você vai olhar para o que ela gosta e para o que ela gasta dinheiro. É justamente o que Salomão colocou nesse provérbio. Se uma pessoa gosta muito de roupa, ela vai gastar muito dinheiro e muito tempo comprando roupas e renovando o seu guarda-roupa para que ele esteja sempre na moda. Se ela gosta com livros, ela mal vai esperar o 5º dia útil para chegar, que é o dia do recebimento do seu salário da maioria dos brasileiros, para entrar numa livraria e comprar ali os novos clássicos da literatura. Os seus olhos chegam até brilhar. E o que Salomão vem trazer para nós é justamente isso, a questão de pagar um preço. E qual é a verdade, meu irmão? Jesus é a verdade. Deus é a própria verdade. Ele não só fala a verdade, por isso que ele falava em verdade vos digo, porque além dele falar a verdade, ele era a própria verdade. A verdade proferindo a verdade, essa seria a palavra. E quando nós olhamos para a Bíblia, meus irmãos, o que acontece? Ela é formada por vários elementos, por vários componentes, essa é a palavra.
Por exemplo, eu tive um problema hoje, uma luta muito séria, eu custei a gravar com vocês aqui, porque o meu celular deu um problema no carregamento da bateria. Eu pensei que fosse a bateria em si. Nós trocamos ali o conector aonde vai o carregador da bateria, quando nós descobrimos que era um conector lá por dentro. Porque o conector ele entra, ele encaixa ali aonde ele penetra no próprio celular, gerando a carga. Ali ele entra em um componente que parece um fio, que leva a outro componente que leva na placa-mãe, que dali distribui todas as funções e toda a energia precisa. E era justamente nesse fio lá dentro que conecta na placa-mãe que estava o problema. E nós fomos em tudo primeiro. E é uma pecinha simples, baratinha, mas que causa todo o prejuízo no celular de não conseguir carregar a bateria. Então eu ganho dinheiro por meio do celular e eu não carrego a bateria. Tive problema também no carro, na correia do alternador. Todo o conhecimento que vem de Deus vem por meio da máquina perfeita que Ele construiu, que somos nós. Nós também somos formados por componentes. Então, por exemplo, o meu celular é Motorola. Quando eu preciso de algum ajuste, o que eu vou fazer? Eu vou levar na autorizada lá da marca do meu celular. O meu carro é um Renault Logan. Então, quando eu preciso de algum serviço, se um mecânico que até pode cumprir, fazer alguma coisa, vamos falar, se esses mecânicos fora da autorizada, por exemplo, eu que sou o mensageiro da palavra, ou outras pessoas, outros pastores, outras pessoas que estão cuidando, psicólogos, eles podem cuidar e tratar do assunto. Mas quando o assunto é mais sério, nós temos que levar eu tenho que levar o meu Logan lá em quem fabricou. Eu tenho que levar ele na Renault. Por quê? Porque eles conhecem como cada componente se conecta um a fim de trazer o pleno funcionamento, o perfeito funcionamento para nós. Então eu estou pregando aqui para pessoas que não têm entendido algumas verdades sobre a nossa vida. E o que o Paulo estava falando era justamente isso, porque aqueles falsos profetas usavam um componente da lei. Mas em Mateus 4, no versículo 4, quando o diabo vai tentar o Senhor Jesus, ele fala assim: se tu és filho de Deus, transforma este pão em pedra. O que significa o pão? As leis que foram escritas por Deus ali na tábua dos 10 mandamentos. Toda lei tem a tipologia da pedra. As pedras que eles atiraram na mulher pecadora em João 8. E ele queria que o diabo, a tentação dele era que ele eliminasse o processo, transformasse a pedra em pão, ou seja, aquilo que fere naquilo que alimenta. E Jesus é o pão da vida. Mas o que Jesus responde? Nem só de pão um homem viverá, mas de toda a palavra. A Bíblia, meus irmãos, ela é um livro que nos mostra a realidade de Deus. Ela é a própria verdade. Ela é apta para corrigir, exortar, disciplinar e mais do que isso, até para libertar e salvar. E é por meio da fé nela, é por meio da fé da palavra de Deus. Jesus Cristo é a encarnação da palavra, é a prática da palavra, é a palavra em prática. Ele é chamado o Logos de Deus, ou seja, a palavra, o Logos é a palavra escrita, encarnada. E ele é também chamado de a palavra rima, a palavra falada, que é essa palavra pregada para vocês. O que eles queriam era justamente causar uma perca de tempo e causar um domínio nas pessoas, nos crentes ali de Colossos, justamente por quê? Por causa da lei. A lei é importante? Sim, ela define os nossos limites, mas ela é totalmente impotente para curar a nossa natureza pecaminosa e curar aquilo que foi colocado como fraude dentro do nosso coração, o pecado. E por isso que Jesus veio. Por isso que Jesus encarnou. Vocês conseguem entender o que eu falo? Então, quando há um problema em nós, meus irmãos, quem é o nosso autorizado? Quem é que foi que nos criou? Ele chama Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode resolver todos os problemas internos e mais profundos. Jesus mostra ali, claramente, para você ver a prática dos fariseus. Eu quero ler aqui 2 versículos para vocês verem como é que eles agiam. Eles tentavam manter o controle sobre as pessoas. Para quê? Para que as pessoas obedecessem aqueles conceitos humanos. Ali em Marcos 7, no versículo 9, Jesus fala assim, disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição.
E podemos traduzir aqui a sua própria verdade. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer aos seus pais: não posso ajudá-los, pois jurei entregar a oferta de Deus, aquilo que eu teria dado a vocês, ou seja, levar a oferta para a igreja? Pode, mas deixar os pais passando fome em casa, isso, levar isso aí tem que fazer, entendeu? Entendeu como que é bem a lógica do que Jesus está falando? Os fariseus tentavam a todo custo fazer com que se cumprissem a toda risca, causando até mesmo um prejuízo para a própria família, tirando o que é de casa. E nós vemos isso hoje, pessoas que levam o dinheiro da conta de luz, de energia, numa oferta, numa barganha tremenda com Deus, a fim de ganhar uma bênção. Meus irmãos, e o legalismo o que é? Fala da meritocracia, daquilo que nós fazemos. E nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele nos amou primeiro e Ele nos ama incondicionalmente. E tudo que se refere a uma bênção, a uma promessa, nós também não podemos fazer nada. Quando Ele nos chamou, Ele não estava pensando em nós, Ele estava pensando nele. Lógico, na questão da execução, Ele pensa em nós na questão da importância, porque a promessa, como eu disse, é um chamariz para que nós caminhemos em uma direção a qual Ele pode trabalhar conosco, assim tirando as pequenas imperfeições, os pequenos carrapichos internos e externos que foram colocados por Satanás no nosso coração, a fim de que nós fiquemos totalmente desviados do propósito de Deus, percamos totalmente a nossa identidade e sejamos totalmente adulterados. E o adultério fala justamente da fraude. E quem pode fazer? Defraudar. Defraudar que é ao contrário de fraude. Defraude é ao contrário de fraude. Defraudar é quando vai arrancar uma fraude de que está dentro do nosso coração, um engano, algo que foi plantado. Irmãos, a lei é somente um componente da palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então a nossa busca ansiosa deve ser justamente pelo Mestre. Você percebe que essas pessoas, o que elas sempre fazem? Elas tentam manter a aparência. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 26, eu quero ler com vocês ali o versículo 59 e 60. Presta atenção nesses versículos. Diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora o apresentassem muito falsos testemunhos. Eles tentavam, assim, agir dentro da lei, mantendo as aparências para as pessoas. Muitos déspotas e tiranos ao longo de todo o mundo fizeram assim. Stalin, Hitler agiu rigorosamente dentro da lei, podendo assim assassinar milhares de pessoas. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, por exemplo, eu já passei por essa situação. Levei uma mulher grávida, uma mulher que estava passando muito mal, e eu fui, era por volta das 7 horas da noite, eu atravessei uma viagem de 3 quilômetros, trabalhando como motorista de aplicativo. Eu não respeitei os sinais, mas o médico falou que se eu não tivesse chegado com ela lá a tempo, ela teria perdido a vida. Então, no entendimento de vocês, o que eu deveria ter feito? Respeitado a lei ou salvado a vida daquela mulher? O que é mais importante, guardar um sábado ou realmente salvar a vida de uma pessoa? Nós devemos colocar isso em situação sempre, isso em evidência sempre quando vamos analisar uma situação. Cada caso é um caso, cada pessoa é um processo diferente. Cada pessoa, Satanás implantou algo lá dentro que nós mesmos não temos acesso. E tudo que essas pessoas querem é que nós dependamos corretamente delas. É por isso que em Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, ele está falando do sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei. Isso é Deus falando, dando uma instrução severa para aqueles que estão à frente do ensino, para que não seja sacerdotes diante de mim, visto que esqueceste a lei do teu Deus, também eu te esquecerei. Irmãos, o que estava acontecendo? Isso aqui era mais ou menos o que estava acontecendo aqui com Paulo. Os sacerdotes daquela época, eles pregavam a palavra. É como se eu pegasse um versículo da Bíblia, como se eu fizesse uma ministração para vocês e acrescentasse um versículo da Bíblia simplesmente para dar um caráter espiritual para ela. Mas
focada totalmente naquilo que é o meu bel prazer, ou seja, manter o controle sobre um determinado rebanho. E o povo que carece de conhecimento é um povo que se expõe à sedução, ou seja, de qualquer fábula, de qualquer conto. Aquilo que traz uma alegria temporária no coração vai convencer essa pessoa a seguir aquela outra pessoa. E é tudo que eles querem. Mas aquilo que é a verdade do evangelho, que é a transformação total da pessoa, só pode ser feita por meio do conhecimento da palavra. E é por isso que eu citei aquele versículo primeiro: compre a verdade, há um preço a ser pago. E qual que é o preço, meu irmão? Pano de saco e pranto, oração. Sem oração não tem milagre. E ler a palavra de Deus para que você não seja enganado por adúlteros, por aqueles que querem adulterarem, colocarem a palavra de forma personalizada, se é assim que eu posso falar. A palavra ela é simples, meus irmãos, e ela, sem o fermento humano, ela produz aquilo que precisa, que é salvar vidas e justamente tirar tudo aquilo que vem do nosso coração. A responsabilidade por essa situação claramente cai, segundo Deus fala aqui para Oséias, sobre as pessoas que ensinam. E por isso eu me preocupo muito com vocês, porque se a palavra que eu estou pregando aqui não gera transformação no coração de vocês e nem o desejo de conhecer a Deus, eu provavelmente estarei falhando na minha missão. E por isso eu gostaria de deixar essa palavra como uma breve advertência para que vocês estejam atentos. Em Colossenses 3, versículo 11, Paulo termina falando, ele fala no Colossenses 3:9, ele fala aqui, portanto, não mintam um para o outro. Ele fala, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da antiga natureza. Ele não está permitindo que faça coisas erradas, ele só está falando que o foco nós devemos manter naquilo que é a solução, Jesus Cristo. E por isso que ele fala em Colossenses capítulo 3, versículo 11, para que Jesus Cristo seja tudo em todos. E é justamente essa a mensagem central do Evangelho. A morte na cruz perdoa os nossos pecados, e por meio do derramamento do Espírito Santo podemos assumir o caráter do Mestre, a fim de conseguir a salvação e morar com Ele no céu, adquirindo assim as heranças que Ele tem para nós nessa terra e na terra do que há por vir. Isso é maravilhoso, que vocês possam receber essa palavra e ficar com ela como uma breve meditação. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.